Salve, salve pessoal! Como é que estamos? Sejam muito bem-vindos ao Cartão Black, sua fonte de empreendedorismo na educação física. E se você por algum momento já sentiu aquela coceirinha de sair do Brasil, morar no exterior, ficou pensando, meu Deus, como é que eu faço isso? Como é que é a vida lá fora? Será que é melhor que aqui? Será que tem coisas lá fora que são piores que aqui? Bem, se você já teve esse sonho de morar no exterior, esse é o seu programa. Hoje a gente vai falar sobre experiências internacionais e a gente está aqui com Camila Miller, que foi nossa monitora de anatomia por alguns anos na faculdade, vai contar a sua história dentro da educação física, ela que é bacharel em educação física, se formou na mesma faculdade que a gente, foi morar no exterior, já tem 4 anos de experiência fora do Brasil, então vai ser muito rico esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Fique ligado. Já, para começar, nós trouxemos ela veio da Nova Zelândia só para vir pro nosso programa. Então, assim, já deixa o like, já comenta aqui embaixo o que tu acha que vai ser desse papo, tipo, comenta a sua opinião política aqui embaixo nos comentários, vai ser muito legal. Fala se é bom morar no Brasil ou não. Ele tá que tá hoje. Hoje a gente vai falar de muita coisa. E agora eu passo a palavra para Eduardo Guerrin pra gente começar papo aqui. Camilinha, vou te chamar de Camilinha, a gente conhece ela há muito tempo, tá falando de 12 anos provavelmente. Mais ou menos. Seja bem-vindo ao Cartão Black Podcast. Muito obrigado. Camilinha, pra começar, antes de a gente falar tudo isso aí, até de política o Gabriel quer falar hoje, meu Deus do céu, vai dar problema Nós hoje. vamos falar até sobre polêmicas muito graves, mundiais. Que é o terraplanismo. Será que realmente a Terra é plana? Isso. No Cartão Black Podcast é só fonte de empreendedorismo na educação física, tá tudo certo. Mas, Camilinha, informações inúteis. Exatamente. Camilinha, conta pra gente, da onde é que surgiu a educação física na tua vida? Como é que tu foi parar em bacharel de educação física e depois desse caminho, pra quem não sabe, a Camilinha já é mestre, né? Então, formada em bacharel, licenciatura, pós-graduação aqui, outro pós-graduação que a gente vai comentar sobre ele, que é bem inusitado, mestrado, morar fora. Como é que começou essa jornada? Então, guris, muito obrigado por me convidar e, né, conheci esse espiá aí, estudando anatomia, cada um com as suas características e aí a gente foi. Enfim, cara, anatomia não, olhei. Aí, viu? A educação física começou na 8ª série. A gente tinha que fazer algum trabalho, alguma coisa e seguir algum profissional para começar a pensar sobre isso. E aí eu fiquei, não sei o que eu vou fazer, né? E aí pensei, qual é a matéria que eu mais gosto no colégio? Educação física. Aí surgiu. E aí comecei a pesquisar e é ali que eu comecei a ver que, na verdade, a educação física não era só esporte. Que tu podia atuar em hospital, que tu podia atuar em muito mais do que só ser um treinador ou um preparador físico, né? Já na 8ª série tu tinha essa visão? Já por fazer algumas pesquisas ali, né? E aí já vi, E tem colega nosso com 30 anos. Parei por aqui. Na 8ª série já estava pensando de ciência, anatomia. Terraplanismo. Calma, não é agora. Tentando resolver todos os problemas. E aí foi isso. E aí pensei, vai ser isso, né? Sempre gostei de fazer esporte, sempre gostei de fazer atividade física. E aí, quando entrei na PUC, primeiro semestre, quando eu olhei a grade que tinha anatomia, fisiologia, biofísica, bioquímica, já deu aquele... Que não era esporte. Que não era esporte, mas que ao mesmo tempo era sobre o corpo humano, entendeu? Mas tu nunca fez esporte, desculpa, Gabi. Tu nunca fez esporte? Ou tu fazia esporte? Sempre pratiquei. Tu gostava, mas não era isso que te levou pra educação física? Foi de certa forma, mas... sei lá. Foi, acho que o movimento em si, né? Na verdade, foi uma exclusão. Eu fiquei pensando, matemática, não sou boa. Português, não sou boa. Ciências, até gosto de biologia. Aí ficou entre biologia e educação física. E aí, mas eu gosto mais de jogar bola do que de ficar vendo os animaizinhos. E aí? E tu já tinha na tua cabeça o que seria a tua profissão quando tu pisou pela primeira vez na faculdade? Não, bem capaz. Eu imaginava que eu ia atuar, sei lá, fazer alguma coisa relacionada ao esporte, né? Que é aquele... É o que a gente pensa, assim, sei lá, é o que todo mundo pensava. Educação física é o que tu faz no colégio. Tu pratica esporte. Então, eu achei que eu ia trabalhar com isso. E nunca imaginei que eu ia conhecer tanto da diversidade da educação física, né? E tu
Como é que tu te sentiu na primeira vez que tu pisou no laboratório de anatomia? Porque muitas pessoas chegam nesse laboratório, passam mal, tem taquicardia. Se você não sabe, você vê gente morta no laboratório de anatomia. Como é que foi o teu sentimento na primeira vez que tu chegou lá? Eu tava muito empolgado. Eu tava muito feliz. Que é isso. É isso. Eu não posso falar nada dela, que eu fiz igual. Eu fiz a mesma coisa, mas tudo Eu achei bem. legal pra caramba também. Pô, eu sou muito importante. Eu tô vendo cadáveres aqui da minha frente. Quase isso. Era muito massa. E aí tu chegou lá, tu gostou, tudo mais, mas tu começou a faculdade e aí descobriu anatomia, fisiologia, como tu falou. Fechou? Exatamente. Beleza. E aí tu te interessou no primeiro semestre em estudar, lógico, e depois virou monitor de anatomia já no segundo semestre? Isso. Aí foi paixão à primeira vista, né? Foi anatomia no primeiro semestre e eu, esse negócio é muito quero continuar. E aí peguei a monitoria e aí eu comecei a ver a importância de ter uma boa base, né? Como é que é uma monitoria de anatomia? Tipo, tu passava o tempo inteiro no laboratório, tu chegava a dissecar cadáver. Conta pra quem, assim, ó, tipo, tá curioso de saber Dá banho como em é que cadáver. Já deu banho em cadáver? Eu não. Se dá banho em cadáver. Se dá banho em cadáver. Infelizmente, eu nunca dissequei nenhum cadáver. Não na monitoria. Depois tive uma oportunidade de fazer um pouquinho num pós, que a gente vai falar depois. Mas a monitoria, na verdade, quando tu terminou o semestre, tu tem aquele conhecimento e aí a monitoria é para ajudar o aluno que está chegando. Então, tinham opções. Tu podia ficar na aula e aí tu assistia a aula e aí tu fazia a revisão da aula passada. Ou tu podia fazer o que a gente chamava de plantão, né? Geralmente era o plantão aos sábados de manhã, só para os guerreiros. E aí era isso, o aluno vinha com dúvidas, a gente fazia uma revisão da matéria e auxiliando o professor. E aí, assim, quanto mais tempo tu fica na monitoria, mais tu conhece o professor e depende do teu interesse, né? Na verdade. Porque a conversa do professor com o aluno é um jeito, né? E daqui a pouco o monitor, que ele também é aluno, ele consegue te falar de algum outro jeito, algum outro tipo de ensino. E a que gente facilita. tinha aquela coisa, tipo, eu aprendi assim, pra mim foi mais fácil do que do jeito que ela falou, entendeu? Porque é muito difícil a aula de anatomia. Tu tem como é que é uma prova de anatomia, Camila? Só para o pessoal visualizar quem não é da área, ou quem tá pensando em começar a educação física, ou caiu nesse vídeo aqui e não conhece como é que é uma aula de anatomia. Como que é a aula e como que é a prova de anatomia para tu passar nessa cadeira? Então, vamos começar. Todo o laboratório, tu não vai entrar e ver um cadáver direto, tá? Tu não vai ver uma pessoa morta. O cadáver vai estar numa salinha separada e tem ossos. Os ossos são reais também, não são de brinquedos, são. E aí a prova, no caso a prova de músculos que a gente tinha, era no cadáver. Então tu entra na sala, o professor tá ali e me diz, me aponta o sartório, me aponta tal músculo. E aí tu tem que apontar o músculo, dizer a origem, inserção e a ação do músculo. E aí, né, tem que estudar todos porque tu não sabe qual que vai cair. Isso para a prova de educação física, né? Isso, exatamente. Mas a gente tem outras provas de outras faculdades que a gente também ajudava a aplicar, tipo de medicina, enfermagem, nutrição, que odonto, que vai um pouquinho mais além. Que vai um pouquinho mais além. Exatamente. Que vai com nível medular, inervação, daí pega outros parâmetros. E como monitor também tem, quanto mais te interessa, mais tu tem a oportunidade de assistir essas outras aulas e dar esse suporte para os outros cursos, né? E isso, na verdade, só te torna um profissional melhor, porque mais conhecimento tu tem sobre a base. E como que eles conseguem um cadáver? Onde é que eles vão, assim? Então, tu pode ir num cemitério, dar uma cavadinha ali. Ai, meu Deus do céu, Você velho. que é psicopata Não. e tá nos assistindo agora, não faça Não, isso. por favor. Não, é por doação, eles têm um banco de corpos. Então, se tu tem interesse de doar o teu corpo para estudo, tu pode fazer isso ainda em vida e dizer, quando eu morrer, eu quero doar meu corpo para estudos. E aí vai para um banco de corpos e aí de lá eles vão distribuir para as universidades. É todo um sistema burocrático, assim. Isso não é barbado, não. Não é fácil. E não pode tirar foto, tu tem que respeitar, tem regras dentro, né? Não te alimenta dentro da sala. Então tem é bem criterioso, assim. Cara, a gente tinha, falando por nós, que eu também dei, não podia pegar telefone dentro da sala. Sim. Tu não encosta no telefone. Qualquer monitor que encontrasse qualquer aluno com telefone, a gente já voava no pescoço. É assim. Que vazou uma foto dali, velho. Dá problema.
E pior é que a gente nunca ouviu falar de caso de vazamento, assim, porque é um negócio muito sério. Nós mesmo. éramos bons. Né? Naquela época, assim. Mas, cara, é difícil, porque, tipo assim, agora deve ser mais difícil ainda, porque o telefone tá mais. A gente tá falando de 2010, 2011, 2012, 2013. Mas agora imagina que é tudo pelo telefone. Vou anotar aqui pelo telefone. Não vai, não, tu vai anotar no papel. Não, os caras que botam aqueles óculos com câmera ali, tu tá louco. Tem que ter fiscalizar a pessoa, revistar antes de entrar na sala. Que loucura. Se apaixonou pela anatomia. Isso. Continuou na faculdade em bacharel, isso, né? Isso. Concluiu o bacharel. Concluí o bacharel. Trabalhou na área. Comecei a fazer um estágio já no bacharel. E de lá ele me levou para conseguir o meu primeiro emprego na área. Onde é que era? Foi no SESI. SESI. Então, no meu terceiro semestre, eu comecei a ouvir falar sobre ginástica laboral. Isso não era uma coisa muito falada. E aí eu comecei a escutar e comecei a ver, isso um dia vai ser uma coisa que vai ficar grande. Vai ser uma coisa que vai dar dinheiro, vai ser uma coisa que as empresas vão investir. Ainda não está tão grande, vou começar a me informar sobre o assunto. Tinha uma disciplina de ginástica laboral, que era eletiva, que é aquelas disciplinas que não são obrigatórias, você pode escolher se quer fazer ou não, só por curiosidade, só para estudar mais, para ser um profissional diferenciado depois, né? E aí eu fiz aquela disciplina, e a disciplina era basicamente passar o semestre inteiro dando aula de ginástica laboral lá dentro da PUC mesmo. E aí comecei a fazer isso e eu, curti essa coisa. Aí surgiu um estágio no SESI, fui lá, fiz estágio, e aí quando eu me formei, tinha uma vaga no SESI e o pessoal de lá já me conhecia, né? Fiz todo o processo, mas foi mais ou menos assim. E para quem não conhece, como é que funciona a ginástica laboral? É movimento circense, assim, para pessoal que trabalha em oficina? Então, boa pergunta. A ginástica laboral, ela, na verdade, começou há muito tempo atrás no Japão e começou sendo só em indústrias, né? E a ideia é ter uma pausa no trabalho. Nas fábricas, uma pausa para aquele movimento repetitivo, e aí tu faz alguns alongamentos, alguma coisa assim. Mas se trouxe aqui muito para o escritório também, porque, né, passa 8 horas sentado na frente do computador, aquela postura vai ficando cada vez pior. Então, a ideia da ginástica laboral é quebrar esse ciclo e fazer o pessoal levantar e se movimentar. Então, sim, às vezes tem movimentos circenses, porque, né, quanto mais movimento, mais, né, dá aquela refrescada na memória, na cabeça. Mas é isso, é um pouquinho de alongamento, é um pouquinho de prevenção de lesão, é um pouquinho de tratamento de lesão até mesmo, porque dá para trabalhar um pouquinho de força, e é tudo, sim, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Há quem diga que não funciona, mas hoje já tem muito estudo mostrando que funciona. Tanto funciona que se tornou cada vez mais frequente em grandes empresas. E não é porque os empresários são bonzinhos. Quando o empresário investe em alguma coisa é porque isso deu retorno. Então começaram a ver que as pessoas estavam ganhando mais proatividade a partir desses exercícios. Produtividade aumenta. E a empresa aumentou a produtividade. Com certeza. Cada vez mais as empresas estão investindo voltando ao que tu falou, os empresários são bonzinhos, né? Eles querem ganhar dinheiro. Então eles vão investir aonde eles conseguem mais dinheiro, que é o cara se levantar de 15 minutos, não. Uma vez por dia, pode ser, Camila, laboral? Pode ser, uma vez por dia. Pode até ser 2 vezes por dia? 3 vezes por semana, uma vez por dia. Tá, fechou? É isso. Mas é pra pessoa só se movimentar, dar aquela acordada. Exatamente. E conduzido por um profissional de educação física para que ela melhore a sua postura, que às vezes o trabalho vai piorando a postura. Eu, por exemplo, trabalho em casa, minha cabeça está sempre anteriorizada. Com então, certeza. esse tipo de exercícios conduzidos por um profissional melhora a saúde do empregado, consequentemente melhora a produção da empresa. Isso. E não é só alongamento, como muita gente pensa, inclusive na área, né? O pessoal, ginástica laboral é só alongamento. Não é, tu pode fazer massagem, tu pode levar TheraBand, pode levar bastão, pode levar bolinha, tu pode fazer uma atividade completamente lúdica que vai melhorar o quê? Vai fazer com que tu pare de pensar no trabalho. E aí, quando tu volta, é isso. E aí, tu acha a solução. Bom. Então, Então, o professor de educação física, ele pode trabalhar nas grandes empresas que não estão correlacionadas com a educação física, com atividade física, com esportes, né? Não vamos falar novas empresas aqui que não é patrocinado por ninguém, né? Mas as grandes empresas, sim, talvez, tipo assim, num prédio de 20 andares, hora por hora, passam andar por andar. Com certeza. Sala por sala com umas coisas. Telemarketing, coisa assim. Mais ou menos assim que o SESI faz. O SESI é o Serviço Social da Indústria, né? Então, a empresa tem que ser, de certa forma, relacionada à indústria. Mas, assim, trabalhei numa empresa
numa das empresas que eu dava aula, era uma multinacional de agropecuária, alguma coisa assim. Cheguei a dar uma aula de inglês lá, antes mesmo de viajar. Tinha um inglês bem macarrônico, assim, bem ruim. Mas tinha um pessoal vindo visitar da Europa e eles não conheciam. E aí o pessoal da empresa mesmo disse, não, a gente quer que eles experimentem isso. E aí, tá, vamos lá. E aí fui, muito mais uma demonstração que qualquer outra coisa, né? Mas foi bacana, gostaram? assim. Gostaram. Coisa boa. Não sei se implementaram lá, né? Mas... E tu trabalhar na multinacional, trabalhando com laboral. Isso, exatamente. Olha aí. Até o final da tua graduação. Quando tu te formou, tu seguiu trabalhando com isso? Sim, segui. Na verdade, eu comecei no SESI logo depois que eu me formei, né? Até então era só estágio. E daí, quando que tu foi picada pelo mosquitinho de vou sair do Brasil? Quando que veio essa vontade? Cara, isso... A minha mãe sempre gostou de viajar, a gente sempre viajou, sabe? Todas as férias a gente ia para algum lugar diferente. A ideia era assim, não interessa se é longe ou se é perto, tem que ser um lugar que a gente nunca foi. Então, eu sempre tive esse espírito, assim, mais de aventureira e de viajar, né? Sempre tive essa vontade. E aí, cada pessoa que eu conhecia que dizia, foi estudar fora, foi morar fora, eu ficava, também queria. Mas tinha muita coisa acontecendo aqui, e aí eu nunca dei aquele próximo passo. E aí eu terminei bacharel, fiz a licenciatura, estava sempre envolvida trabalhando no SESI, que era daqui, seria um trabalho dos sonhos, que é um trabalho com carteira assinada, tudo, né? Sempre com laboral daí. Sempre com laboral. E aí... Carteira assinada com laboral, trabalhava todos os dias? Sim, todos os dias. De segunda a sexta? 40 horas. 40 horas. Sim. Sempre fazendo laboral ou tinha outras funções? Não, outras funções. Sim, porque não vai ficar fazendo 40 horas de laboral por semana, né? Exatamente. Daí o SESI tem a estrutura de ser uma academia, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar na academia também, trabalhar com o circuito funcional, que nas próprias empresas, ia dar aula de circuito funcional nas empresas, com um grupo de corrida também. Me abriram essa oportunidade, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, nunca nem corria. Cheguei lá um dia e disseram, a gente quer abrir um grupo de corrida, a gente acha que tu pode ser uma das professoras que vai lá. Eu disse, cara, só corro para pegar o ônibus, mas, né, vamos. Isso aí. Abracei a ideia, comecei a estudar sobre o assunto, tinha um dos outros professores que já tinha experiência com isso, e aí ele foi meio que o meu mentor lá, e aí nós dois começamos, fiquei com aquele grupo de corrida por uns 2 anos lá também. Então, assim, teve muita experiência, não só na laboral, mas experiência que me fez crescer enquanto profissional, né, naquela empresa. E aí, terminei a licenciatura, comecei a fazer um pós, e aí pensei, qual é o próximo passo depois do pós? Mestrado. Se for fazer mestrado, daí eu provavelmente vou ficar para o doutorado, e aí eu pensei, se eu fizer isso, eu nunca mais vou sair. Porque aí tu fica, né? Começa a seguir e as coisas vão acontecendo. Eu pensei, não, é agora. Antes do mestrado eu vou ter que viajar. E aí comecei a pesquisar e aí rolou. E qual pós tu fez aqui? Então, aqui, primeiro pós que eu fiz, eu queria alguma coisa relacionada à anatomia. Porque eu não tinha ou a laboral ou a anatomia, não tinha nada sobre laboral. O mais próximo da anatomia que eu achei foi um de perícia e ciências forenses. Então, ela é professora de educação física, ela é pós-graduada em perícias e ciências forense. E o que se faz nessa pós? CSI, parceiro. Tipo isso aí. Tipo isso, bem isso. Foi muito interessante, assim. É um conhecimento que... O meu artigo final da pós foi sobre grafoscopia, que é e documentoscopia. Então, tu compara assinatura e coisa assim. Então, eu aprendi, por exemplo, como só pelo jeito que tu escreve, só vendo num papel, eu vou saber te dizer se tu é destro ou canhoto. Esse tipo de coisa. Nada útil para educação física, mas assim, é um pós, entendeu? É um conhecimento diferente, é uma experiência na área da pesquisa, e é uma coisa que eu sempre quis. Eu quis não ser só aquele profissional que segue só um passo e tem muito conhecimento sobre uma coisa. Eu sempre tive interesse em muitas coisas, então acho que foi Mas deixa eu perguntar, com esse pós de perícia e ciências forenses, tu pode, uma pergunta horrível, talvez, trabalhar na polícia, talvez não? Tipo assim, se eles te contratarem com esse pós ou não tem? Posso fazer um concurso. Pode sim? Na verdade, qualquer um pode fazer um concurso com uma graduação, né? Sim, mas trabalhar com essa parte vai te facilitar, provavelmente. Sim. E isso te linkou à anatomia da educação física que tu gostou, que daí tu queria trabalhar com anatomia, que daí tu foi pra essa coisa.
E tu analisava, tipo, cenas de crime, assim, na pós? Como é que era a aula pra, tipo, tu analisar uma cena? A gente tinha... As aulas eram todas com policiais federais. E, no caso, peritos, né? Forenses. E da Polícia Federal. E eles traziam, às vezes, imagens de... Sem mostrar rosto, nada, né? Mas era toda aquela ideia, assim, de... Quando tu olha uma série de um CSI, tu pensa... tá morto há quanto tempo? Quais são os animais que tem no cadáver? E dependendo... O primeiro animal que chega... E aí já tá na larva, já tá na mosca. A gente estudou tudo isso. E aí até questão de digitais... E de como pegar digitais... E a psicologia... E como achar um serial killer, um psicopata... Todo mundo identificou algum ex como psicopata. Caramba, Que louco isso, cara. Vamos fazer pós isso aí também, Gabi? Não? Ela tá nos lendo agora. Por que tu fez essa pergunta? Tô deixando anotadinho aqui no canto. Tu viu? doido. Tu te cuida na rua hoje. Quanto tempo de pós? Esse pós foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil, isso. E teve outro. E aí teve outro que abriu, que era o pós dos sonhos, assim, que era em anatomia. Anatomia funcional. E esse também foi 1 ano e meio. Só que ali eu já tava... Aquele bichinho de sair já tava cada vez mais forte, né? E aí eu fiz todo o pós. Entreguei o artigo e aí já tava começando a ver as coisas. Entreguei o artigo, acho que na semana seguinte já peguei o avião e fui para a Austrália. Mas tava tudo pronto já. Tudo pronto. Tu fez duas pós-graduação aqui no Brasil. Isso. Massa. Que currículo, hein? E daí, por que a Nova Zelândia? A Nova Zelândia... Foi pra Austrália. Fui pra Austrália por antes. que a Oceania? Boa. Então, boa pergunta. Então, pensei, se eu quero viajar, inglês é uma coisa que a gente precisa, né? E aí, meu inglês, apesar de eu ter estudado nos cursinhos particular e tudo, meu inglês sempre foi horrível. Eu nunca gostei de inglês, sempre preferi o espanhol. Pensei, a melhor forma de eu aprender esse negócio tem que ser uma imersão, não adianta. E aí, quando eu fui numa agência de turismo, eles me ofereceram, disseram, olha, a gente tem essa opção aqui. E aí foi muito mais por... eu tinha uns amigos morando lá, mas, na verdade, esse não foi o que mais me puxou. Foi mais... Tipo assim, Estados Unidos eu nunca gostei, nunca tive interesse. Na Austrália, pensei, natureza, posso lá ver uns cangurus, né? Aquela coisa diferente. E aí, foi isso, assim. O amigo é o mesmo amigo que a gente tem em comum. O amigo é o mesmo amigo que a gente tem em comum. Isso, que também foi monitor de anatomia. Também foi monitor de anatomia, Gabriel Paim. E ver os wallabies, né? Isso, wallabies e cangurus. O que são wallabies? É uns cangurus de rua como se fosse cachorro aqui. Cachorro. Tipo, o cachorro caramelo é um canguru isso, caramelo wallaby. Isso aí. Isso aí. Eles não, porque aqueles cangurus gigantão, eu sei porque eu converso com o Gabriel e com ela, aqueles cangurus que a gente conhece e tudo mais, não é tão simples ver isso, né? Não é. Deixa eu tomar muito carne. Mas esses wallaby tu vê mais seguido, assim. Vê o tempo todo. E tu tinha um inglês básico, intermediário, upper intermediate? Qual era o teu inglês quando tu chegou lá? Era um intermediário, sim. E como que tu te sentiu, assim? Tu tava preparada pra falar inglês com um australiano? Porque tem um sotaquezinho forte eles lá, né? Foi. Assim, eu cheguei numa escola de inglês, então foi assim, eles tinham todo o suporte, né? Todo mundo falando inglês, eles tinham a regra, aqui dentro só se fala inglês, o que foi muito bom para acelerar o processo da aprendizagem. Mas aí, em algum momento, tem que sair da escola e ir pro mundo real, né? E aí eu precisava comprar uma saboneteira, tá? Fui no mercadinho do lado, e aí comecei a olhar, não achava. Aí o cara chegou e me perguntou, quer uma ajuda? Deu, I need something for soup. Ele veio, pegou, trouxe uma cumbuquinha assim. Eu, não. Aí fui lá, não consegui falar mais nada, né? Comecei a travar, deu, vou pegar o sabonete. Peguei o sabonete e mostrei pra ele. Soap. Então, primeira experiência, assim, dá uma travada, mas de certa forma, todo mundo meio... Eles te identificam, né? É fácil identificar um estrangeiro, então a maioria das pessoas eram legais, assim. Eles te ajudam? Davam suporte, Te ajudam. O Gabriel foi pra Alemanha e disse que lá os caras... Na Alemanha, eles não querem saber de estrangeiro, não. Tu começa a falar inglês, eles já te olham meio torto, assim, tipo... tu não vai te prestar a aprender minha língua?
O que tá fazendo aqui? Tu estuda aqui, tu não vai falar alemão. Daí, pra tu explicar que o mestrado era em inglês... Ah, tá louco. Eu morei na Irlanda também. Sim. E o inglês na Irlanda, assim, ó, quando eu cheguei lá, eu era upper intermediate here, aqui no Brasil. E daí eu cheguei lá, meu inglês é bonzinho, né? Pô, eu peguei um diplominha ali de que meu inglês é bom. Cheguei lá, eu fiquei numa casa de família, né, quando eu cheguei. Mano, assim, ó, eles falam só com gíria. Não tem nem palavra no meio, é só gíria. Tu tem que pegar um dicionário só de gíria e é muito palavrão. Na Irlanda, cada 5 palavras, uma é um palavrão. Foi muito louco. Eu levei, tipo, uns 4 meses pra conseguir acostumar o meu cérebro com aquele inglês. Eu passei um tempo na Escócia também. O inglês foi... Assim, quando eu cheguei na Austrália, o pessoal já me dizia, já vai para um inglês que é muito difícil. Aí depois eu fui pra Escócia e disse, Austrália era barbada, sabe? Não. Aí chegou na Austrália trabalhando com educação física? Não. Aí fui para ter experiência de vida. Fui primeiro para aprender inglês. Então fiquei 2 meses na escola, eu acho. E aí fui arranjar trabalho em qualquer outra área, qualquer coisa que eu conseguisse, porque a ideia era conseguir experiência de vida e conseguir aprimorar o inglês. E essa seria a melhor forma de ir para o mundo real, sabe? E tu conseguiu o visto por ter um curso de inglês. Normalmente funciona assim para brasileiros que vão estudar lá. Normalmente sim. Na verdade, consegui um visto que se chama Working Holiday Visa, que ele não tem para brasileiros, não na Oceania, pelo menos, mas tem para quem tem o passaporte europeu. Então, passaporte italiano ou alemão, até os 30 anos. Tem que decidir enquanto está meio jovem. Mas eu fui com esse visto. Então, esse visto ele te dava direito, agora deve ter mudado já, mas ele te dava direito a estudar por 3 meses. Então, foi isso que eu fiz. Estudei por 3 meses e aí eu ia ter o resto do ano. Se eu trabalhasse em fazenda por 6 meses, eu poderia renovar meu visto por mais 1 ano. Então, esse era o meu objetivo. Trabalhar em fazenda? Trabalhar em fazenda para poder renovar o visto. E trabalhou? Trabalhei. O que tu fazia? Várias fazendas. Primeira foi uma fazenda de manga. E aí eu descobri que a manga se conecta na árvore, aquele cabinho, ele tem um líquido ali dentro, que é um líquido que nos queima a pele e que é meio venenoso. Então eu tive uma alergia à manga trabalhando numa fazenda de manga. Ninguém se prestou a te explicar isso. Teve que aprender sofrendo na Aprendi pele. na marra. Próxima fazenda? Aí próxima fazenda foi uma vinícola. Tá. E aí lá na Austrália tem bastante vinícola, então acaba sendo um trabalho Já tomei mais alguns fácil de vinhos conseguir. australianos e são bons. São bons mesmo. E aí, de fazenda na Austrália foi isso. Outras experiências, eu trabalhei em cozinha. E aí, que aqui também, não sabia, fazia um ovo mexido e gelo, né? Essa era a minha especialidade na cozinha. E lavar louça. E aí, comecei, na verdade, o primeiro trabalho eu consegui lá na escola de inglês mesmo. E aí comecei a trabalhar na cozinha e daí eles eram muito bacanas, porque eles te ensinavam tudo, assim, te ensinavam o beabá, todo o básico, para depois tu sair e conseguir qualquer lugar, em qualquer outro restaurante. E aí consegui numa pizzaria. Foi a época que eu estava melhor fisicamente na minha vida. Ia pedalar, ia de bicicleta, pedalava 30 minutos para chegar, fazia um monte de pizza durante a noite, ganhava uma pizza, então minha janta era pizza. Se sobrava alguma coisa, trazia para casa. Pedalava mais 30 minutos de volta. E deu. Muito pedalo e muita pizza. E na Austrália, tu conseguiu trabalhar com educação física? Não trabalhei porque eu nem tentei, na verdade. Boa. Porque eu não tinha aquela confiança. O meu foco era o inglês. Eu queria melhorar, eu queria estar top no inglês. E aí eu pensei, acho que não tinha aquela confiança de trabalhar na área, sendo a profissional que eu sou, sendo bem dedicada e exigindo muito de mim mesma, tendo um inglês não tão bom. Então era isso que eu queria, era melhorar o inglês. E aí depois ia ver. Pra galera que tá se perguntando em casa, quanto que é o salário mínimo hoje? Não na época que tu estava trabalhando, mas quanto que ele é hoje, assim, em dólares australianos? Boa pergunta. Ela não ganha salário mínimo, Gabriel. Não tem como saber que não Boa ganha. pergunta, foi uma delícia, Tu cara. viu? Como é que tu vai saber algo que ninguém... Tu sabe o salário mínimo no Brasil? É R$1.400? 1.300 alguma coisa e tudo mais. Mas a gente não sabe porque a gente não tem essa coisa. Aí a Camila vai saber te informar. Lá eles... a hora, o salário mínimo, eles pagam por hora. Boa. Nós vamos ter que fazer uma conta. E aí
Era acho que uns 23, 24 dólares australianos. Que dá praticamente uns R$ 100 por aí. 21, olhei. 21 dólares australianos. Na Nova Zelândia é 23, então. Tá. É isso. Ó, que é um bom valor, se tu for converter, é um bom valor. E esse é um bom valor para morar lá? Tipo, o salário mínimo de lá se daria para se sustentar bem, assim? Na Austrália, sim. Na Nova Zelândia, Custo de vida é um pouco mais é caro, um pouco, né? o custo, assim, o salário, se tu botar, ele equivale, mas o custo de vida é um pouco mais caro na Nova Zelândia. A Austrália tem uma condição um pouco melhor. E como é que tu foi pra Nova Zelândia? Então, aí na Nova Zelândia, eu estava na Austrália há 2 anos, meu visto estava acabando, e eu ia ter que fazer alguma coisa. Pensei que quero continuar estudando inglês, o que eu vou fazer? O que tem aqui perto? Qual é o país que vai ser bacana? E aí já tinha escutado muita gente ir para Nova Zelândia e dizer, o país é muito massa, é muito lindo, tem que ir. Pesquisei onde é que conseguia um working holiday de novo. Tinha 2 opções, era que países que falassem inglês, né? Era a Nova Zelândia ou o Canadá. Só que o Canadá, eu já tinha escutado de muita gente que o processo é muito mais demorado e eu poderia conseguir até os 35 anos. Para a Nova Zelândia, o máximo era 30 anos e na época eu estava com 28, 29, estava no limite. E eu vou pegar o dos 30 anos antes, né? E foi assim. E um clima muito mais agradável que o Canadá, né? Sim. Tu gosta de calor, assim, ou tu curte um frio, assim, também? Eu aprendi a gostar de frio, né? Eu acabei seguindo um pouco o inverno por acidente. É frio na Nova Zelândia no inverno? É frio. Principalmente no sul, onde eu tô morando, é frio. Quanto que tu pega de temperatura, assim? A máxima dá uns 8, 10 graus, assim, no inverno. A máxima. A máxima de baixo ou a máxima de cima? A máxima de cima, no caso. A mínima vai abaixo de 0. É muito frio. É muito frio. E aí, tu chegou na Nova Zelândia pra estudar inglês? Não, daí na Nova Zelândia, a ideia era... Como eu tinha aquele working holiday, eu podia trabalhar. Era trabalhar e passear. Então, a ideia era... Vou trabalhar 3 meses, vou passear 3 meses, vou trabalhar 3 meses, passear 3 meses e depois eu vejo. Era essa a ideia. Era 1 ano fazendo isso. Só que eu cheguei lá em 2020. Ferrou. Cheguei direto numa vinícola, pronto para trabalhar 3 meses. E aí, no primeiro mês, lockdown, para tudo, Covid. E aí foi. Aí bagunçou meus planos, porque daí não recebi o que eu estava planejando. Mas, na verdade, foi um dos melhores lugares que eu podia ter ficado na pandemia, né? Porque aí eu continuei trabalhando por ser uma vinícola, então eles não paravam, era ao ar livre. Eu morava com 3 outras pessoas, 2 alemãs, uma do Equador, da Bélgica e da França, ela tem uns 3 passaportes. E então, assim, a gente criou a nossa bolha, éramos 6 pessoas no total, os donos da fazenda, e nós 4. E ali a gente passou uns, 2, 3 meses da pandemia, que tinha que ficar isolado. Passei ao ar livre, catando uva, cuidando das uvas. Lá na Nova Zelândia e na Austrália foi muito mais de boa a pandemia do que foi aqui na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Sim, eles começaram a agir muito antes e também, na Nova Zelândia especificamente, é um país bem menor. São 2 ilhas, né? Então eles conseguem isolar, se tu para a parte aérea, acabou, ninguém mais entra. Ninguém vai vir nadando. Então, é mais fácil mesmo de controlar. E aí, tu trabalhou na vinícola e como é que... Tá, daí acabou a pandemia. Isso. Acabou não, né? Mas deu uma defasada, aliviada. Isso. E eu quero chegar onde tu tá trabalhando agora. Como é que tu chegou a trabalhar em academias lá? Então, eu cheguei porque aí o meu visto, com a pandemia, com tudo, eu ia ter que mudar o visto. E aí eu comecei a curtir a Nova Zelândia. Eu pensei, agora... Comecei a pensar, já tinha... Não perdido, mas, tipo assim, tinha passado um tempo, né? E agora é a hora que eu vou voltar a estudar. E aí... Achei o mestrado. E aí comecei a me sentir... Depois de tudo que eu tinha trabalhado, assim, eu pensei, já tô começando a cansar, sabe? Eu começava a enxergar a educação física no trabalho que eu fazia. Então, eu trabalhei em fazenda de gado, coisa assim. E qualquer coisa que eu fazia, eu já enxergava, isso aqui podia ser diferente, sabe? A gente podia parar e fazer uns alongamentos aqui, Comecei a enxergar a educação física nesses trabalhos gerais, assim, que eu estava fazendo. E ali que eu pensei, é a hora de eu voltar.
Fui para essa cidade onde tinha o mestrado. E aí comecei a olhar vagas. E aí tinha essa vaga que era de uma brasileira também nessa academia. A brasileira tinha saído, tinha ido para outra cidade. E aí eu fui lá, apliquei, levei meu currículo. Fiz um portfóliozinho, assim, né? Mostrando tudo que eu já tinha feito. E como é que funciona para trabalhar na Nova Zelândia com educação física? Precisa fazer alguma prova, algum curso, algum técnico, alguma faculdade? Ou o que tu fez aqui vale para lá? O que eu fiz aqui já valeria. Já vale? Já valeria. Tipo assim, tu chega formada daqui para lá, tu já é formada em educação física, já pode trabalhar com isso. Isso. Na Austrália não é assim, né? Na Austrália precisa de um cursinho. Ah, tá. Isso, Fechou. isso. Na Nova Zelândia, eles são um pouco mais flexíveis, assim. Eu fiz uma tradução do meu diploma e vi quanto ele valia nos níveis deles, mas não precisaria. Eu conheço brasileiros, tem uma colega lá que chegou e ela disse, sou formada em educação física e tal. E eles, beleza. E como é que funciona esse sistema de níveis de formação lá da Nova Zelândia? Então, eles têm o primeiro nível, o nível 4, que é um cursinho de 6 meses, e aí se tu faz esse cursinho, tu pode ser personal. Aí depois, se for fazer o bacharelado, daí começando o bacharelado, o primeiro ano, ele te dá o nível 6, ele te dá o nível 5, daí no segundo ano o nível 6 e aí o nível 7. Então, são 3 anos que tu completa o bacharelado e aí tu termina com o nível 7, que é o que a gente fez aqui na PUC também, só que a gente fez em 4 anos, né? Uhum. Então, assim, o estudo deles, a educação é um pouco diferente, assim. Tu precisa fazer antes esse curso de 6 meses ou ele é opcional para tu entrar na faculdade de bacharel? Ele é opcional, acho. Porque ele vai ser opcional. Pode fazer, mas basicamente o que tu aprende lá, tu vai aprender em mais detalhes naqueles 3 anos, né? Então, se o pessoal quer realmente se dedicar, ele já vai para os 3 anos direto. Se o pessoal é mais preguiçoso, vai para os 6 meses. E aí tu começou a trabalhar na academia, conseguiu a vaga? Isso. De instrutora de musculação. Isso. Instrutora de academia, que é o que eu tinha feito menos no meu currículo. Tá. Pega a fichinha, desce a fichinha na mão e vai te virar. Isso aí. Ou no caso não tinha fichinha mais, tinha tudo no sistema. Agora tá tudo modernizado, né? No caso lá a gente faz a anamnese, né? Faz uma entrevista rapidinha com o aluno e aí monta o plano. Era assim, ainda tinha no papel mesmo. No papel. Escrito no computador, mas no papel. Ah, boa. E como é que é para ganhar dinheiro como personal lá? Quanto que o personal cobra mais ou menos assim a hora? Porque eu já conversei com alguns amigos que moram na Austrália, alguns alunos também. Eles dizem que é muito bem remunerado na Austrália o serviço de personal trainer. Sim, ele pode ser... Eu não vou saber te dizer quanto de imposto tu paga, porque na academia que eu tava, eles têm a ideia de que eles vão te ajudar se tu tá iniciando. Então, para mim, o que o aluno paga lá é $50 a hora, só que o que eu recebo é 23. Mas eu não preciso pagar imposto nenhum, já tá limpo, entendeu? Isso vem junto. Só que o salário do instrutor de academia também é $23. Então, tu meio que ganha o mesmo. Isso é naquela academia. Em outras academias, tu tem a liberdade de cobrar o quanto tu quiser, e aí eles cobram de 100, vai a $100 ou mais, dependendo da tua qualificação e da tua confiança enquanto profissional também, né? Meus alunos na Austrália falaram que normalmente ele vai variando entre 80 e $110 a hora. Isso, eu não cobraria menos de 80, com certeza não. Sempre ganharia 23 para trabalhar para academia, muito mais tranquilo, teoricamente, né? Do que dar uma aula de personal trainer. Olha o que a gente está falando. Aqui, quanto que ganha um instrutor de academia? Uns R$15 quando ganha bem? Carteira assinada, 12,54. Pós-graduação em carteira assinada, 13,54. O cara sabe tudo. Nossa. Então, tipo assim, claro que eu quero pagar 20, 30, R$40, mas normalmente eu vou pagar, as academias que mais pagam aqui, pelo que eu sei, eu posso estar errado, é 19, R$20 hora aula, né? Aí tu vai dar mais benefícios, né? De vale alimentação, um plano de saúde, talvez. Mas não vai passar muito disso. Sim. Não vai passar muito disso. E lá o papo é de $23, podendo Esse no é o personal ir ali para uns 80 a $100. Porque é mais ou menos o que aqui acontece. Só que o problema é que é real e lá é dólar. É mais ou menos a mesma média. O personal trainer é 80, 100. Tu vai para as academias mais tops aqui, tu vai para 150, 200, R$250 a hora aula, né? Só que a diferença aqui, acho que a gente paga muito imposto por tudo, né? Então as coisas lá vão ser um pouco mais baratas, tu vai
Não, tô nem comparando, tô falando, tipo assim, só, tipo assim, em dinheiros, né? Sim, dinheiros. Em dinheiros é mais ou menos vai indo a mesma leva. Mas com $100 tu consegue comprar bastante coisa lá? Porque aqui com R$ 100 tu não compra tanta coisa. Compra, Aí é poder aquisitivo, né? compra um pouco mais do que aqui, mas na Nova Zelândia não muito mais. Na Austrália ainda vai dar uma... Vou comprar um pouco mais. E aí tu começou de instrutora. É isso. Eu quero saber como é que tu chegou nesse cargo de hoje. Então, comecei com 5 horas no domingo de manhã. Que era, né, o mais baixo que eles podiam dar. E... Esse é o pior horário, teoricamente. É o galpão crioulo. Isso aí. É o galpão crioulo. Domingo de manhã ou Pelo domingo amor de Deus, tarde. eu não tô xingando o galpão crioulo, eu falei bobagem. Mas é só pra dizer que é domingo de manhã, não é a novela das 9, Não né? é o horário mais nobre. É, Não, é o isso. horário nobre, isso. Por favor. É aquele horário que não tem basicamente ninguém na academia, sabe? Não faz muita coisa. Não, Galpão crioulo. Que nem a audiência do Galpão Crioulo. vamos enterrar bem. Um abraço, Neto Fagundes. Te amo. E eu assisto de vez em quando, do que eu acordo cedo. Se a gente lembrou é porque... Exatamente. é porque sabe que existe, né? É Olha isso aí. aí. Não, e aí comecei nesse horário. E aí tinha a oportunidade de pegar algumas aulas em grupo. E aí, as aulas em grupo que, assim, tem duas opções, né? Tu pode abraçar e fazer o máximo que eles te oferecerem, ou tu vai ficar no, não, isso eu não quero fazer, não sei o quê. E tu abraçou? Eu sou da filosofia, vamos fazer, né? É assim que tu aprende, é assim que tu demonstra a qualidade. E aí abracei, tinha uma aula de HIIT, que era tipo um circuito funcional, né? 6 horas da manhã. Eu não sou uma pessoa que acorda cedo, tá? Odeio acordar cedo. Todos os dias daí? Não Era- era. Eu odeio acordar cedo todos os dias. Não. A Mas aula. A aula às 6 da manhã a era todos aula- os dias. A aula era terça e quinta. Terça e quinta. Terça e quinta, 6 da manhã. Só que assim, né? Era 1 hora de aula. 6:30 da manhã eu ia ter que acordar às 5, chega lá às 5:30, preparar a aula. 6 horas da aula, 7 horas termina, todo mundo vai sair tomar banho pro trabalho. E eu vou voltar pra casa e vou dormir, porque depois eu só ia trabalhar no domingo de manhã. Sim, tu trabalhava domingo de manhã e terça e quinta às 6 da manhã. Isso aí. Aí, como eu tenho um curso em Pilates, quando eles viram isso no currículo, eles disseram, não temos uma aula assim, vamos fazer. Faz um projetinho aí pra nós, ver como seria. Fiz, e aí a gente começou a aula de Pilates solo lá também. Que horas? Isso era- Segundas, quartas, 6 da manhã. Você vai Não. acordar todo dia. Eu falei, não, vamos fazer de manhã que não vai rolar. Isso foi na quinta, era quinta, uma vez por semana eles começaram, porque disseram, essa é uma aula nova, né, vamos ver como é que vai ser. Quinta-feira, 5:30 da tarde. Então, a minha quinta era às 6 da manhã, com Yes. uma aula de HIIT bem empolgante, e depois terminar o dia com uma aula relaxante de Pilates. Fechou. Isso E aí foi crescendo. E aí foi crescendo. E aí, aos poucos, foi aparecendo mais horas durante a semana. Eles foram ganhando a confiança, foram vendo que, dá pra confiar, ela tá entendendo o que tá fazendo. E aí, assim, né? A academia lá, tu não é só instrutor, tu não faz só programa, tu também trabalha na recepção. Então, na verdade, o meu domingo, ele era basicamente trabalhar de recepcionista. Vender matrícula, sabe? Fazer toda papelada ali, toda a burocracia que Eles a academia ensinam a fazer faz. isso? Sim. Eles te ensinam a vender? Eles não te ensinam a vender, eles dizem, esses são os preços, quando a pessoa chega, né, dá uma volta com ela na academia, apresenta a academia e é isso, assim. Tá. Não tem depois me muito. manda o contato deles, então. Poderia ser bem melhor. Tá, beleza. Mas aí nós vamos chegar no ponto que foi o que era o meu cargo atualmente. Mas, enfim, quando eu comecei era assim, aí eles viram, né, ela aprendeu tudo que tinha que fazer, sabe mexer no sistema, então vamos dar mais horas. E aí comecei aos poucos a ganhar mais horas, e aí foi crescendo. Apareceu uma oportunidade para trabalhar com jovens quando eu estava lá, que era mais para tapar buraco, assim. E aí eles me chamaram, não tem quem dar, não tem quem fazer essa aula, quer fazer? Aqui eu tinha feito a licenciatura, né? Pensei, não tem o que eu não possa fazer. Não quer dizer que vai ser bom, mas, né, vamos tentar. E aí fui, e aí dali, dessa primeira oportunidade, eles me ofereceram um projeto piloto com jovens, então eu saí da academia, e aí fiquei trabalhando como coordenadora do setor de jovens, Jovens de qual idade, assim? de 12 a 24 anos. Mas a gente tinha mais de 12 a 18 mesmo, assim, não tinha... Bem mais- adolescente. bem adolescente. Então seria ali, né, a pega da licenciatura era mais o ensino médio, assim. E aí esse projeto piloto era uma coisa para trabalhar mais com a comunidade e tal.
Eu falei, olha, não é muito a minha praia, eu gosto de trabalhar com adultos, mas vamos tentar, vou ver o que dá. Fiquei trabalhando os primeiros 6 meses, bati todas as metas do contrato, porque assim, qualquer coisa que tu quer fazer, se tu der uma pesquisada e tu te esforçar, tu faz, sabe? Então, proatividade é isso a aí. chave. É o que te bate aqui o tempo todo, né? Então foi isso. E aí, terminei aqueles 6 meses e, não é isso, vou voltar para academia porque, né, adultos, eu me dou melhor. E aí eles abriram uma vaga de gerente de academia, que já tinha uma pessoa certa para aquela vaga. Eles abriram já com alguém em mente, que é uma pessoa que trabalha lá há 10 anos. Mas eu pensei, não tem nada a perder, né? Vou aplicar para a vaga também, azar. Eu apliquei, fui lá, fiz uma apresentaçãozinha, tudo mais. Estudei, inclusive vi vídeos do Dudu estudando. Tu não sabe? Olha aí. Cara do céu. Cheguei na Nova Zelândia, Gabriel. Ó, que moral. Tu já chegou no mundo inteiro. Desculpa, eu cheguei na Nova Zelândia. Mas assim, dei uma estudada mais nessa parte de gerenciamento mesmo, de administração, que eu realmente não tinha esse conhecimento. E é uma coisa que, na verdade, falta, né, para nós, educadores físicos, que a gente não tem na nossa formação. E que seria muito bom se a gente tivesse, assim. E aí aprendi muito em pouco tempo, fiz aquela apresentação, aí eles vieram com resultados, né, a gente escolhemos a outra, isso assim, normal, já sabia. Mas a gente gostou muito da tua entrevista, então a gente vai abrir um cargo novo, que é esse cargo de coordenação. Tu vai trabalhar com a gerente, é um cargo acima dos instrutores, e a tua função vai ser retenção de cliente e cuidar dos instrutores, né, fazer todo o treinamento que eles precisam, e aí a gente volta para aquele assunto. Aí faz parte do meu cargo de dar aquele treinamento de vendas também, que eu não tive, mas que, né, faz parte da minha função de agora treinar eles o melhor possível para vender e para, ao mesmo tempo, reter clientes. E a pergunta, ganha mais que o professor de instrutor de musculação? Sim, ganha mais. Subindo, né? Tá escalando. A Exatamente. gerente ganha mais que tu. Sim. Ela também é formada em educação física ou tem educação física? Também formada em Fechou? educação física. Só que daí tu, pra conseguir chegar nesse cargo, tu teve que te dispor de mais horas trabalhadas, ter dedicação, ter empenho, aceitar tudo. Não aceitar tudo, mas tipo assim, encarar qualquer bronca que vinha pra resolver. Isso aí. Te botar a prova lá, tem o cargo de gerente, beleza. Vou ter que estudar pra isso. Não é chovendo molhado. Botou o cargo lá, já era. E outra coisa do currículo, né? Currículo? Construir um currículo aqui no Brasil, tu viu, abriu a oportunidade do Pilates. Quem é que tem Pilates? Pô, tá ali no currículo da Camila. Exatamente. Chama. Os caras abriram uma vaga pra ela. Tipo assim, gerente, criaram uma vaga. Tá. Botamos o Gabriel, que era o marcadinho já lá. Era o Gabriel que ia ser. Isso. Mas aí, pô, cara, a menina é boa também. Abre um outro cargo aí, tá? Isso Então, aí. abaixo gerente, acima do instrutor. Coordenadora, fechou tu. A proatividade é a linguagem universal. Qualquer lugar do mundo que tu for proativo, que tu trabalhar bem, se mostrar comprometido a crescer, tu tá falando a língua do mundo. A língua Com do mundo. certeza. E, cara, tem um exemplo sobre isso, né? Porque aí lá, depois na equipe, como eu estava trabalhando direto com a gerente, tinha um dos instrutores que estava o tempo inteiro pedindo mais horas. Mas ele não era proativo. Tu perguntava uma coisa para ele, tu quer trabalhar aqui? Pois é. Tem um aluno de personal às 6 da manhã. Não, mas eu não vou vir só para 1 hora. E aí a gerente disse, para que eu vou dar mais horas para ele? Então, né? Mas tu também não gostava de acordar cedo, né? Eu também não, mas eu acordei. E tu foi lá e fez terça e quinta cedo, né? Mas Eduardo, ou deve estar falando assim, mas ela só foi acordar 2 dias, eu acordo 7 dias cedo. Beleza, parabéns. Tu tá fazendo mais que a Camila naquele certo momento. Tu tá acordando todo dia, Exatamente. Parabéns. É isso aí. E aí entra outra coisa, né? Então, esse rapaz aí, esse exemplo, recém-graduado em educação física. E aí eu tive uma conversa com ele e disse, cara, o que tu tá fazendo? Não interessa se é 1 hora que tu vai acordar e depois não tem nada para fazer no dia. É a experiência que aquele aluno vai te dar. Imagina o quanto tu vai ter que pesquisar e o quanto tu vai ter que aprender com aquele aluno. É um aluno às 6 da manhã. Depois tu tem um aluno só às 10 da noite no mesmo dia. Vai ser um aluno, uma pessoa completamente diferente, que vai te dar uma experiência completamente diferente. Então, assim, o que eu vi muito ali de recém-graduados, tem 2 perfis. É aquele perfil que tu acha que sabe tudo e tu não quer mais saber de nada e só faz o básico, às vezes menos do básico, né? E acha que tá bom. Ou aquele graduado que tá interessado mesmo e te suga e acha alguém que já tem mais experiência e pesquisa e pergunta e vai atrás e está disposto e tem a proatividade. Então, se tu
tá graduando, recém-graduado, seja o proativo, Pode olhar por para aquela favor. câmera lá em cima lá. Seja o proativo, Isso. por favor. Não Obrigado. seja o outro. E nisso tu ainda tava fazendo teu mestrado durante o Isso, trabalho. fazendo mestrado. Isso mesmo. Teu Mestrado, mestrado, hein? teu mestrado foi em quê? O mestrado foi em reabilitação e bem-estar. Que tem a ver mais ou menos também com a laboral, com o Pilates, tudo mais, tudo tu levando pra esse lado. Exatamente. Tô levando pra esse lado. Exatamente. Como é que é o mestrado lá em comparação com os outros cursos que tu fez no Brasil? Tem alguma diferença o ensino na Nova Zelândia em comparação com o Brasil? Ele tem a maior diferença que eu senti, mas aí eu não vou poder comparar exatamente, porque eu nunca fiz mestrado aqui, né? Mas não tinha prova, não tinha nada, era só trabalho. Eles têm muito essay, né? Então, tu pesquisa, e aí fala a tua opinião, mas com bases científicas, e eu vi isso na Escócia também, do pessoal estudando lá. Parece ser muito o que tem lá fora, assim, eles prezam muito por trabalhos. Não é responda a questão. Não é só... Cria tua opinião em cima de bases Exatamente. Tu vai fundamentadas. pesquisar muito e me dizer o que tu pensou Não é sobre isso que tu aquilo. fazia também? Exatamente. É. Na Irlanda e na Alemanha, a mesma coisa. Tu É. tem a cadeira e daí, a partir de cada cadeira, tu tem que fazer um essay. Que é tipo um artigo dissertando sobre o tema com referência científica. Isso aí. E artigos razoavelmente grandes, coisa de 20, 30 páginas. Sim, é o teu trabalho do semestre, né? É 6 meses isso? Às É vezes normal? menos. O meu... Não, sim, mas é tipo assim, 6 4 meses. meses, Isso. 6 meses, né? 6 meses. Em 6 meses eu fiz... Tinha mais, assim, nas disciplinas, tinha pelo menos 2 trabalhos em cada. Então, pelo menos 2 essays, tinha que pesquisar sobre assuntos diferentes. Tipo, 2 artigos por cada 6 meses. 2 artigos a cada cadeira. Cada cadeira. E aí são 2 cadeiras... Eram 2 cadeiras por semestre, no que eu fiz. Aí. Coisa pra caramba. Durante o trabalho, fazendo, E durante o trabalhando, escrevendo artigo, tudo em inglês, o cérebro pensando Isso tudo em aí, inglês. o cérebro Que fritando. loucura. E como é que foi tua dissertação? Como é que eles pedem a dissertação lá na Nova Zelândia? Então, tem 2 opções nesse curso que eu fiz. Tem uma opção de fazer o que eles chamam de projeto, que são 20 mil palavras, ou tu faz a tese, que são 40 mil palavras. Minha mãe sempre diz que eu vou pelo lado mais difícil, não facilito. Fui para os 40 mil palavras, né? Acho que foi a única da turma. Por um motivo específico, tá? Eu queria escrever, e eu já comecei o mestrado pensando em ginástica laboral. Pensei que quero voltar para essa área. Então, minha tese vai ser sobre ginástica laboral. Qual é a melhor forma de tu fazer alguém gostar de alguma coisa? Fazer ela ter aquela experiência, né? Então, eu queria fazer uma intervenção. Não adianta eu pesquisar e te dizer alongamento é bom. Vai lá e alonga, e aí tu vai sentir. E aí tu vai ver que é bom. Ninguém vai fazer. Né? Se eu só te disser, tudo Sim, bem. exatamente. Um dia eu faço. Comprovei que o alongamento é bom pra isso. Obrigado, valeu. Parabéns. Mais um. Então, porque eu precisava de tempo para fazer essa intervenção, porque aí tu pensa assim, tá, vou fazer uma intervenção. Se a gente fizer uma laboral 2 vezes e nunca mais, tu não vai sentir muita diferença. Tu vai sentir se tu fizer por mais tempo. Então, eu queria fazer aquilo por pelo menos 3 meses. Então, eu queria achar um espaço, achar um escritório e dar aula e fazer realmente eles sentirem que funcionou e aí fazer a pesquisa em relação a isso. Então, eu precisava de mais tempo. Escolhi essa tese e aí eu poderia ter terminado o mestrado em 1 ano e meio, mas aí acabei terminando em 2 por isso. Então, eu prolonguei aquele último ano que não tem cadeira, é só a escrita da tese ou do projeto. Só uma pergunta, é até 40 mil palavras ou é pelo menos 40 mil palavras? Pelo menos. Ah, tá. Errado. Puxado. Deu quantas páginas isso? De 36 a 44 mil palavras é o ideal. Tem muitas páginas. Nem sei. Páginas. E aí tem todos os apêndices e tudo. Não. Que loucura. Minha Muito. dissertação, eu não me lembro quantas mil palavras foi. Acho que foi 50 mil e eu ainda passei, porque eu tenho esse problema de ir falando e passo. Deu umas 80 páginas a minha dissertação na Alemanha. Foi É loucura. bizarro, cara. Bizarro. É E muito. vamos à pergunta que não quer calar. Super Xandão, fica de olho aqui, ó. Ai, meu Agora a gente vai ter a comprovação. A Terra será plana ou não? Como que tu veio da Nova Zelândia pro Brasil? Pra quem não sabe... A gente pagou pra ela passagem pra ela vir pro podcast. Muito importante, valoriza, deixa Isso. o like. Pra quem não sabe, o Mapa Mundi tem a Argentina desse lado aqui e tem a Nova Zelândia desse lado aqui. Segundo os terraplanistas, o mundo começa aqui, termina aqui e acabou. Não tem como tu pegar e vir da Nova Zelândia
pro Brasil. Tu teria que fazer o voo por cima do mundo inteiro e chegar daqui. Que se faz também. Que também se faz. Que se também é faz. uma linha de coisa. Mas também... Mas, teoricamente, se tu pegar da Nova Zelândia e vir pra Argentina, acabou o mundo. Tu vai ter um monstro contigo. Vai ter o mundo, vai cair, ó. O avião assim, ó. Acabou o mundo. Como que foi a tua viagem de volta? Foi bem tranquilo, não senti nenhum impacto. E tu veio por esse caminho do monstro? Eu vim pelo caminho do E monstro. tu comprovou que a Terra não é plana, então? Comprovei que a Terra é plana. Cheguei aqui, olha aí. Tu foi da Nova Zelândia, passou pelo Oceano Pacífico? Pacífico. E aí chega no Chile. E Chile ou Argentina, né? No caso da Argentina, agora eles não estão fazendo esses voos. Deve ser um problema da Argentina mesmo. Não entraremos nesses detalhes políticos. Não, por favor. Ele já quis falar política já. antes. Mas é o voo mais comum, assim. Sai da Ilha Norte, né? A Nova Zelândia tem 2 ilhas, então sai da Ilha Norte, passa pelo Pacífico, chega aqui no Chile. E aí do Chile vai para São Paulo ou Rio, e aí vem para Porto Alegre. Que loucura. E quantas horas de voo? É umas 30 horas. A gente volta no horas. tempo e tudo. É uma maravilha. E pra voltar, tu vai Volta fazer no esse tempo, mesmo verdade. caminho. Vou fazer bem parecido. Na verdade, eu vou fazer uma escala a mais. Vou parar na Austrália, antes de chegar na Nova Zelândia. Mas é só... Mas vai segue pra por Austrália cima- e segue volta. por cima do Pacífico. Isso por cima do Pacífico, isso. Loucura. Isso. Tá aí, ó. Alguém que já passou pelo fim do mundo. E está aqui conosco agora. Ó, Lide com isso, Super Xandão. hoje a gente tá gravando dia 22 de fevereiro de 2024, às 2h20 da tarde. A professora, mestre Camila, está comprovando que a Terra não é plana. Exatamente. Viu? Fim desse assunto. Nunca mais esse assunto, né? Nunca mais esse assunto. Mas, ô Mila, coisa boa. E daí, tu tá de... Quais são teus planos futuros? Então, planos futuros é trazer a ginástica laboral para Nova Zelândia. Levar, no caso? É, isso. Pode ser, não? Isso, já tô... Ah, tá, não. A cabeça tá lá já, posso Não levar. tem esse mercado lá? Então, eles têm, mas é diferente. Eles têm, assim, num formato para escritório, eles têm para as indústrias e fábricas, eles até têm, assim, eles param, não com um profissional, não uma forma guiada como a gente faz, mas eles fazem umas paradinhas, assim, e fazem uns alongamentos. Para escritório não tem nada. E aí eles podem, né, se o chefe lá quiser investir mesmo, eles podem contratar uma empresa e aí vai vir um fisioterapeuta, vai vir um massagista tipo uma vez por mês, eles vão dar uma passada no escritório, corrigir postura, que a gente sabe que não vai adiantar em nada, porque ele vai te corrigir, vai dizer até assim que tem que sentar, no momento que o cara virou as costas, tu vai voltar para a posição mais confortável. E é isso, assim, é tipo uma vez por mês, eles não têm essa regularidade. Então é isso que eu quero tentar trazer para eles. E tu tem a dissertação do teu mestrado ainda para sustentar esse novo trabalho, Exatamente. esse novo mercado. Tive resultados muito positivos com a pesquisa, melhoras de flexibilidade, melhoras de concentração, de nível de energia, do pessoal se sentia muito mais energético, muito mais alerta depois das sessões, depois das aulas. Então, é isso, agora Essas avaliações tudo meio que, tipo assim, por percepção. Foi tudo, foi uma percepção pessoal, baseadas em questionários. Tipo escala de Borg. Tipo isso. Mas, assim, eu peguei questionários já existentes de nível de concentração e coisa assim e transformei num menor, porque todos esses questionários já são muito longos, né? E eu precisava de um questionário que eu queria ser rápido, uma coisa rápida de fazer. Nível de dor, coisa assim. Isso a gente teve uma baixa muito grande. Então, assim, em 3 meses, eles tendo 15 minutos de aula, por 3 vezes por semana, tiveram uma melhora gigantesca. Então, você que trabalha o dia inteiro sentado, nossa, olha a importância de você fazer atividade física no seu intervalo de trabalho. Então, tipo, se tu tá aí trabalhando 8 horas sentado por dia, passa umas 4 horas, te movimenta, faz uns alongamentos, faz alguns exercícios com peso corporal, isso vai melhorar muito o teu rendimento no trabalho e ser muito importante para tua saúde mental também. Você tá agora, né? Comprovação. Tipo assim, se tá agora sentado há muito tempo, levanta aí agora aí. Ouve Isso. o finalzinho do podcast aqui, ó, se Levanta aí. exercitando, se Isso. alongando. Fazendo uns Na burpee. cadeira. Fazendo uns burpee. Nem precisa ser muito, sabe? É só levantar, em vez de ligar, né? Lá o que a gente é o melhor exemplo. Em vez de tu ligar para a pessoa para dizer alguma coisa, vai até a mesa dela. Oh! Bem simples.
Não precisa muito. Daí tu já levantou, tu já caminhou, tu já deu uma arejada, dá uma olhada em volta, descansou os olhos também, né? Que é outra coisa que a gente não pensa. Sabe uma coisa disso aí também que eu já li no livro também, que é basicamente isso? Os caras pegaram, fizeram um teste numa empresa, tinha impressora em todos os andares. Eles colocaram a impressora só no andar par. Eles diminuíram 50% do papel impresso. Porque os caras tinham preguiça de levantar para a impressora. Consequentemente, baixou o custo e os caras levantavam e passavam a mesma informação para a pessoa. Olha que loucura. Ou tipo, pode fazer com tudo. Isso. Cafezinho. Vai ter só no andar par. Ou só vai ter no andar tal. Tu vai diminuir a ida no cafezinho. Não é que tu não possa tomar cafezinho. Mas é só pra, tipo assim, ser proativo. Exatamente. Fazer coisas que dêem vontade. Porque o cafezinho não é o cafezinho embora, né? É 15 minutos, né? Porque eu vou te encontrar no cafezinho, Gabi. E aí, aquele papo. E é aquele hábito, né? De só ir até ali. Isso. Mas isso pode ser com tudo, né? Tudo isso. É até a questão de pegar o elevador ou a escada. Tu vai ir porque tu vê antes. Se o prédio tem um design de que tu enxerga o elevador antes, tu vai pegar o elevador. Não interessa se a escada tá do lado. Mas se quando tu entra no prédio tu enxerga a escada antes, tu vai de escada. Ah, é verdade isso? Olha aí. Não fiz uma pesquisa, né? Não tenho dados científicos. Tá. Mas assim, lá na PUC, por exemplo... Puta, eu vou ficar pensando o tempo todo nisso agora. E aí eu vou dar Eu vou entrar num lugar e vou dizer assim, eu olhei pra escada, desgraçado da Camila, vou ter que ir de escada. Na Faz PUC, diferença. tu entra na FEFID, entra no prédio de educação física. O que tu enxerga antes? Escada. Ah tá, eu também tenho elevador ali. O elevador. Todo mundo pegava elevador para ir para aula. No prédio da TI, quando tu entrar lá, não sei se tá o mesmo, né? Mas tu entrava, a primeira coisa que tu via era a escada, porque tinha uma escada bem no meio do prédio. E o elevador tava atrás da escada, lá no fundo. Todo mundo de Tu escada. via todo mundo andando de escada. Pelo menos para descer. Não para subir, talvez, mas pelo menos para descer, que já é alguma coisa. O teu prédio lá tem a escada aparente, não? Não é muito aparente. ainda bem, né? Mas dá pra chegar nela. Às vezes eu subo mesmo de Qual escada. andar que tu mora? Tu sabe onde ela tá. No 11º. Eu subo, às vezes, de escada pro 11º andar, porque eu converso muito com meu pai por FaceTime, aqui, pelo WhatsApp, por vídeo. Pra não trancar no elevador. E daí vai trancar no elevador, daí pra continuar conversando com meu pai, porque normalmente eu saio bem nesse esquema. Eu tenho que responder alunos, né? Todo dia eu tenho um momento Sim. que eu tenho que responder os alunos. Eu não posso fazer isso sentado, porque senão minha cabeça enlouquece. Eu fico até meio mal-humorado. Então eu saio pra caminhar e vou respondendo os alunos caminhando. Quando eu termino de responder, eu ligo pro meu pai e fico conversando com ele. E daí, quando eu chego em casa pra não desligar a ligação, eu subo de escada. Sim, tu já tá Então, fazendo se tu- teu laboral, né? Isso aí. E se tu é aluno do Merlin, já sabe, ó. Se ele foi meio ignorante contigo, ele tava sentado por muito tempo. Certeza. Manda ele levantar quando começar a sessão. E olha só, Não caminhou hoje? tu tem empresa, tem funcionário que trabalha contigo no teu escritório. Amanhã, hoje eles têm que estar fazendo laboral hoje, hein? Não, é mais legal, meu. Minha empresa, os funcionários não trabalham no meu escritório. Cada um trabalha na sua casa. Não, mas eles não estão lá de vez em quando contigo? Muito raramente. Mas quando a gente estiver lá, tu sabe, né? Manda pela escada. Uma coisa muito engraçada, o João, que é o meu editor de vídeo, ele veio do interiorzão, assim. Tá sempre aí com nós. Ele não andava de elevador. Tinha medo de elevador. Ai, meu Deus. Só entrava com alguém no elevador. E a primeira vez que ele foi lá em casa, ele subiu pela escada. 11 andares, cara. É sério Eu isso? disse, não, João, entra aqui comigo, nós vamos subir. Eu seguro nós a tua vamos mão, a descer gente pro vai junto. térreo Camila. E subir pro 11º pra tu ver que é seguro, cara. Camila, o João que também nos ajuda aqui com os vídeos, com a edição de vídeo. João, assista essa parte que a gente vai folgar em ti. Faz um corte disso, João. Mas Camila, ó, a gente tem que encerrar, já estamos aqui contigo uma hora e tu também. A Camila tem que fazer uma... A Camila tá em jejum aqui, cara. tem jejum. Ela tá fazendo um podcast em jejum. Isso. Quando eu fico 3 horas sem comer, uma vez eu fui num podcast que tava 3 horas sem comer, eu comecei a falar e os olhinhos viraram assim, ó. A gente sempre faz a última pergunta. Na verdade, tem duas que a gente não perguntou primeiro. A tua família te apoiou em educação física? Sim, sempre. Sempre te apoiaram? Sempre. Coisa boa. Mais uma pessoa que apoiou. A gente tava com dificuldade, mas tá achando gente que apoiou. Olha que legal, tá mudando o cenário. Coisa né? boa. E segunda coisa, e agora tu pode ser olhando pra aquela câmera lá. O que tu diz pra um profissional de educação física, pra um estudante de educação física, pra alguém que tá se formando, pra alguém que tá perdido, pra alguém que não sabe? Por que tu teve esse cargo de coordenadora? Por que tu tá se destacando nessa área? O que tu falaria pra essa pessoa? Acho que é o que a gente falou, né? Proatividade e nunca esqueça da base. Acho que a minha mensagem para qualquer profissional é a base. Eu pude dar aula em academia tendo quase zero experiência, nunca gostei de musculação, mas todo mundo gostava de mim lá, por quê? Porque eu tive a base da anatomia, da biomecânica e eu entendo movimento. Então, eu fui capaz de corrigir e entender movimento pela base. Eu fui capaz de trabalhar em qualquer outra área
pela base que eu tenho, pela base que eu formei. Então, não esqueça da base, esteja proativo. Aproveite a faculdade o máximo que você pode, porque é ali que tu tá plantando o que tu vai colher no futuro. Exatamente. E Perfeito. nunca deixe de estudar, né? Que a gente tem que estar sempre se atualizando do que acontece. Olha aí, mais um. Mais um Fecha pra nós, Gabi. Cartão Black Podcast internacional. Espero que tenha despertado no seu coraçãozinho a vontade ou de sair do país ou de fazer coisas diferentes. Olha como é rico a gente conseguir vivenciar um pouco de cada experiência. Camila trabalhou em fazenda, trabalhou em escritório com laboral, trabalhou com musculação, com criança, que nem ela curtia muito. Eu também já trabalhei com criança. E isso vai nos dando cada vez mais skills. Pensa que a tua vida é um joguinho de RPG, que tu vai botando estrelinhas conforme tu vai fazendo coisas diferentes. E cada oportunidade vai enchendo ali as skills do teu bonequinho. Vai deixando o teu personagem cada vez mais forte, cada vez mais hábil, que isso vai te botar em outro lugar no mercado. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Se você não deixou o like ainda, eu não vou nem falar o que vai acontecer contigo. Deixa Tu o é like. terraplanista. Deixa o Se like. tu não deixou o like, tu é o terraplanista. Se você é terraplanista, não tem botão de dislike. Deixa nos comentários se é verdade isso, se ela realmente percorreu o Pacífico ou ela tá mentindo para nós. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Tudo nosso. Feito, galera. Valeu! Valeu!